Boa noite. Um levantamento realizado pelo jornal Folha de São Paulo, baseado em dados do Tesouro Nacional, aponta que entre as 100 cidades mais populosas do Brasil, Santos é onde os habitantes pagam mais impostos. A população reclama da falta de retorno em serviços públicos de tanto dinheiro arrecadado. Basta olhar para a nota fiscal que Paulo entra em desespero. A sensação de que se paga muitos impostos municipais é ainda maior quando ele se depara com a porcentagem cobrada a cada compra. Assustador, porque existem pesquisas que dizem que o brasileiro trabalha 5 meses por ano só para pagar imposto. Então isso daí é assustador. Agora, quando é pior, quando você não tem o retorno disso. De acordo com o levantamento do jornal Folha de São Paulo, baseado em dados do Tesouro Nacional, entre as 100 cidades brasileiras mais populosas, Santos é o local onde os habitantes mais pagam impostos municipais, ficando inclusive na frente da capital. Segundo a pesquisa, no ano passado foram gastos em média R$ 1.655,38 em IPTU, ISS, IBTI e taxas como a do lixo e licenciamento. Nesse mesmo levantamento, Guarujá aparece em terceiro lugar, Praia Grande em sétimo e São Vicente ocupa a 32ª posição. Para o secretário de Finanças, Álvaro dos Santos Silveira Filho, os critérios utilizados para realizar a pesquisa não foram corretos. Somar IPTU com ISS para definir um per capita que o morador está pagando é uma coisa incorreta, né? Não está certo. Primeiro porque o IPTU, em Santos especificamente, o IPTU é um imposto que incide sobre a propriedade imobiliária, né? Pegou-se esse imposto e dividiu-se pela população da cidade. Santos, assim como as outras cidades do litoral, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, que foram também incluídas nesse estudo que foi feito, ela tem muitos imóveis que são cujos donos não moram na cidade, né? São pessoas de outras cidades do interior, do estado de São Paulo, né? Isso não foi levado em consideração na hora que foi feita esse diagnóstico. Mas quando se avalia apenas o IPTU, o Guarujá lidera o ranking com contribuição de R$ 759,99, seguido de Praia Grande com R$ 696,48 e Santos com R$ 570,17. As regiões que têm imóveis ou em que o mercado está mais valorizado, evidentemente os imóveis se valorizam e o IPTU ele é um imposto que incide sobre o valor venal do imóvel, né? Então, áreas mais valorizadas, evidentemente, acabam tendo um IPTU maior. Os moradores da região são os maiores prejudicados. A gente paga um imposto muito alto e tem muita coisa a desejar mesmo. A saúde, o transporte, a gente praticamente fica na dependência e praticamente não tem nenhum retorno disso daí. Bom, imposto é um assunto antigo no Brasil. Pelo menos uma vez por ano vem aquele caminhão do impostômetro à região e mostra que realmente pagamos muitos impostos. Para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o economista Rodolfo Amaral. Rodolfo, boa noite. Obrigado por participar mais uma vez conosco. Queria começar falando com você sobre o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Uma alta de arrecadação de ISS significa que a atividade também está em alta? Quer dizer, quanto mais atividade, maior é a arrecadação? É assim que funciona? No caso de Santos, aliás, em primeiro lugar, boa noite, é um prazer estar aqui. De fato, esse estudo da Folha tem alguns reparos a fazer e o secretário Álvaro está correto quando fala... Esse do IPTU faz sentido. Faz sentido. No caso do ISS, ele vem crescendo, a arrecadação vem crescendo em função da movimentação portuária. Hoje cerca de 65% da arrecadação do ISS de Santos provém da arrecadação do porto. O porto tem crescido de movimentação, então o ISS cresce. Há de crescer ainda mais no caso de Santos, porque nós recebemos agora, instalamos 2 terminais da BTP e da Embraport, vai aumentar o volume de movimentação do porto e, por consequência, Santos vai arrecadar mais. Ele citou ali também o IPTU, né? Falou sobre o IPTU. O que determina o valor do IPTU, Rodolfo? É só o imóvel ou as melhorias, por exemplo? Rua asfaltada, localização, isso também determina o valor do IPTU ou não? Não, é verdade. Está dentro do valor venal, é incluído no valor venal do imóvel. O imóvel bem localizado, evidentemente, tem um valor venal maior. Mas o preponderante, no caso do litoral paulista, em especial aqui da Baixada Santista, é o fato de nós termos uma área muito diminuta. Nós temos menos de 1% do território paulista,
altamente adensado, e desses menos de 1%, que está 2.300 km² de extensão, 70% são preservados. Portanto, aquilo que sobra fica caro. O custo do solo ficando caro, ele reflete no valor venal do imóvel. Ou seja, nós pagamos o preço, infelizmente, do processo de preservação, que na Baixada Santista é o mais acentuado do estado de São Paulo e um dos mais acentuados do Brasil. Existe agora uma determinação de que na venda de produtos, na nota, venha incluído o quanto aquela pessoa está pagando de imposto, né? E algumas empresas já estão cumprindo essa determinação. Até que ponto isso realmente ajuda o consumidor? Esse espírito de identificação foi baseado praticamente no modelo americano. Mas lá nós temos um imposto sobre o valor agregado, que hoje representaria aqui no Brasil uns 30 tipos de impostos diferentes. Até para o contribuinte, para o lojista, para o industrial, cumprir essa legislação é difícil em função da complexidade da tributação brasileira. Contribui, é importante que as pessoas saibam o que estão pagando, para onde estão indo e cobre das autoridades. Agora, o grande fator preponderante aí na carência de serviços é porque para cada R$100 arrecadado no Brasil, Irineu, R$60 ficam com a União, 25% R$25 ficam com os estados e apenas R$15 com os municípios. Então, essa desigualdade nós precisamos ter, além da unificação de uma série de impostos, a reformulação do Pacto Federativo, para que os prefeitos acabam pagando o preço de estar mais próximo da população. Houve uma grande concentração da arrecadação nas mãos do governo, né, Rodolfo? Isso é o que ocorre hoje. Né? E desses 60% que ficam nas mãos da União, que hoje representaria algo em torno de 700 bilhões, há de se dizer que isso não é utilizado na prestação de serviço na sua plenitude. 200 bilhões desses 700 bilhões são utilizados para pagar juros da dívida pública. Ou seja, se arrecada de um lado, tira do bolso do trabalhador por um lado e recompensa-se uma parte da sociedade que tem condições de ter aplicações financeiras. Duas perguntinhas rápidas para a gente encerrar. Uma delas é a seguinte: você falou em vários impostos, nós temos realmente uma quantidade enorme. Falou-se há alguns anos a respeito do imposto único. Você acha que existe essa possibilidade? E depois queria que você falasse um pouquinho também, para encerrar, a respeito da reclamação dos contribuintes, né? De pagar impostos e não ter retorno desses impostos, ou pelo menos da maneira como eles gostariam. Isso também ocorre? Com relação ao imposto único, o próprio governo anterior, o governo Lula, tentou discutir aí com o Congresso Nacional a criação do imposto sobre valor agregado, que reuniria vários impostos. Não ia ser único, mas abraçaria vários impostos. Toda vez que se discute imposto no Brasil, não se discute para reduzir, se discute para aumentar. Então, a grande discussão, antes de uma discussão de reformulação tributária, tem que se discutir a forma de divisão entre Estado, União e municípios. Isso que é o primeiro passo. Agora, eu creio que a população está correta, a população está sendo conscientizada, essa campanha do impostômetro é salutar. O que a gente precisa é exercer a cidadania. Quero agradecer aqui ao economista Rodolfo Amaral. Rodolfo, obrigado e boa noite para você. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Por meio de denúncia anônima, a Polícia Militar descobriu ontem um bingo clandestino no bairro Campo Grande, em Santos. Do lado de fora parecia uma casa normal, mas uma denúncia anônima para a polícia indicou o que acontecia dentro do local. No poste e no portão, os policiais encontraram câmeras de monitoramento e tudo era vigiado de dentro da residência, que funcionava como um bingo clandestino. 30 máquinas caça-níquel foram apreendidas. Quando a PM chegou ao bingo na rua Teixeira de Freitas, no Campo Grande, em Santos, estavam 11 jogadores e 3 funcionários. Ficamos aqui aproximadamente 50 minutos, tocamos o interfone, pedindo para abrir a porta, averiguar, onde em hora momento, escutamos vozes pedindo socorro lá dentro, que pessoas estavam gritando que queriam sair da residência aqui e o funcionário que estava trancado e queriam sair estava passando mal. Acionamos o bombeiro, onde o rapaz resolveu franquear a entrada. Chegando no local, no recinto, foi verificado que se tratava de bingo clandestino. O Disque Denúncia procedeu. As pessoas foram levadas para a delegacia, ouvidas e liberadas.
A polícia encontrou o corpo de uma mulher de 56 anos que estava desaparecida desde domingo em Peruíbe. Ruth Rodrigues foi localizada na cidade em uma região conhecida como Barra da Una. Ela morava em São Paulo, mas tinha uma casa de veraneio no litoral. Antes de sumir, Ruth disse por telefone ao marido que já estava chegando em casa. O carro da vítima também foi localizado em outro extremo do município. O veículo estava totalmente queimado. A polícia disse que já tem um suspeito, mas prefere não revelar a identidade dele. O corpo foi encaminhado para o IML de Praia Grande, onde serão feitos exames periciais. Ruth Rodrigues foi cremada hoje à tarde na capital. Câmeras de monitoramento flagram o roubo de uma moto de dentro da garagem de um prédio no Embaré, em Santos. O crime aconteceu por volta das 3 da madrugada de ontem. Repare no alto do vídeo, bem ao centro, o ladrão pula o muro. Com a mesma tranquilidade com que invadiu o condomínio, ele caminha por entre os carros na garagem do prédio. Analisa o alvo da ação, vê que não há travas e começa a empurrar a moto. Neste ponto, parece apertar algum botão para liberar a saída, quando percebe a câmera, mas não se intimida. Faz sinais e conversa com alguém do lado de fora. Volta, coloca o capuz e continua empurrando a moto. Neste momento, é possível ver que uma outra pessoa de bicicleta dá cobertura fora do prédio. O ladrão sai da garagem com a moto pelo portão de pedestres. Os corpos de Rafael Bruno, de 23 anos, e Walter Francisco, de 18, foram encontrados hoje pelos bombeiros. Um foi localizado na praia de Itaoca, em Mongaguá, e o outro na praia do Savoy, em Itanhaém. Eles desapareceram no mar em Itanhaém no final de semana. Rafael na praia da Boca da Barra e Walter na praia do Gaivota. No dia de Santa e de Virgens, católicos da região pedem e agradecem a padroeira dos endividados. Os detalhes depois do intervalo. Até já. O câncer de mama é o tipo mais comum da doença entre as brasileiras. Em 2012, foram registrados 52 mil casos no país. A mamografia é a melhor maneira de se fazer o diagnóstico. Na rede de saúde, o exame é feito de graça. Em Santos, durante o mês de outubro, as mulheres não vão precisar de uma prescrição médica para realizar o procedimento. Quanto mais cedo a doença for diagnosticada, mais sucesso terá o tratamento. É um exame simples, pequenas lesões podem ser detectadas, aí são encaminhados para um procedimento correto. Por isso, a mamografia é o exame obrigatório para as mulheres com mais de 40 anos que querem se prevenir. Tudo é feito de graça em qualquer unidade básica da rede pública de saúde. Rosana, de 57 anos, sabe disso. Para me proteger de futuros problemas sérios, com os seios. Rápido, não é dolorido. O resultado também não é demorado e eu acho que todas têm que fazer. No mês de outubro, período dedicado à prevenção da doença, a Secretaria de Saúde de Santos aumentou o número de vagas para os exames. O procedimento ficou mais simples e sem burocracia. Além dos nossos exames de rotina de mamografia, nós temos mais 2.500 vagas disponíveis para esta campanha. Então, nós queremos sensibilizar as mulheres e os homens para que mande suas esposas, companheiras, amigas, parceiras a fazerem o exame. É um exame simples, não é dolorido e ajuda a diagnosticar o câncer de mama, que, se diagnosticado precocemente, tem 95% de chances de cura. No santaportal.com.br você encontra os endereços das unidades de saúde em que o exame pode ser feito. Está sendo realizada agora à noite em Santos a tradicional procissão de Santa e de Virgens. Durante todo o dia na igreja que leva o nome da padroeira dos endividados no Canal 3, fiéis pediram e agradeceram as graças alcançadas. Nem a forte chuva atrapalhou os fiéis. A igreja Santa e de Virgens no Canal 3 em Santos ficou lotada. Márcia veio de Cubatão especialmente para a missa. A fé na padroeira dos endividados vem de família. Minha mãe sempre deixava uma rosa aí, eu vou deixar em nome dela. A fé para Santa de Virgem foi passada de mãe para filha? Foi. Foi sim. Santa de Virgem foi uma pessoa, primeiro que tudo, imigrante, porque ela nasceu na Alemanha
mudou-se para a Polônia. E se vocês veem, Santa Edviges está presente hoje quase nos 5 continentes e especialmente aqui na América Latina. É conhecida como a santa dos mais pobres, dos necessitados, das viúvas, dos órfãos, simplesmente porque na época de Santa Edviges, ela sendo princesa, ela sendo rica praticamente de média Polônia, ela soube administrar bem seus bens e ajudar a muitos pobres e necessitados. A missa foi realizada na quadra esportiva da igreja. Centenas de fiéis rezaram e cantaram para pedir e agradecer graças alcançadas. A minha situação não estava boa e o meu inquilino perdeu o emprego. E aí eu pedi. Acho que 10 dias depois ele estava empregado. Ele não acreditava como era que ele estava tão rápido empregado. Na Baixada Santista nós temos uma média de 12, 13 mil ou até mais devotos de Santa Edviges. É lógico, sem contar todas as pessoas que se deslocam ou que vêm do interior ou até mesmo da cidade de São Paulo, da capital, não? Nem conhecia Santa Edviges de verdade. Vim aqui na capela buscando a missa mesmo, né? E a devoção foi acontecendo, ouvindo muitos depoimentos e pedindo também graça para Santa Edviges e recebendo essas graças. Porque a gente ouve muitos testemunhos e a gente participa aqui há muito tempo, então você vê muitas histórias mesmo de graças alcançadas com Santa Edviges. A Prefeitura de Santos assinou hoje um convênio com instituições de ensino superior da cidade para o novo Parque Tecnológico do município. A Unisanta vai desempenhar um importante papel entre as universidades. A leitura do documento aconteceu no Salão Nobre da Prefeitura. Estiveram presentes o diretor-presidente do Parque Tecnológico de Santos e a reitora da Universidade Santa Cecília. Os egressos das universidades, ou até mesmo ainda na fase de estudo, eles terão no Parque Tecnológico um campo com a infraestrutura e o apoio necessário para desenvolver suas ideias, transformar essas ideias em negócios, sem a necessidade de buscar isso em outras cidades, em outras regiões. E hoje estamos em festa porque a Unisanta está abrigando a primeira empresa, através de um projeto industrial, que está sendo desenvolvido no Parque Tecnológico de Santos, com seus pesquisadores, laboratórios, tecnologia de ponta, está dando um importante passo para que isso tudo possa ser concretizado. Também foi anunciada a construção do núcleo do Parque Tecnológico. O prédio que vai ser construído no centro, ao lado do antigo Colégio Santista, deve ser entregue no segundo semestre de 2015. O núcleo tem a função de reunir num prédio só a administração do Parque Tecnológico, empresas que estão começando, as empresas incubadas, empresas pré-incubadas, empresas que já começaram, mas que ainda precisam de apoio do governo para conseguir progredir. E ainda criar nesse local laboratórios para você poder fazer pesquisas, desenvolvimento. O primeiro laboratório que vai ser implantado vai ser o laboratório de logística e mobilidade. Porque sabemos que hoje com o pré-sal, com o porto, com o parque tecnológico, a cidade está muito mais aberta ao desenvolvimento. E tudo isso, a inovação tem um papel preponderante. São Vicente recebeu uma visita inesperada ontem nas areias da praia do Itararé. Um pinguim da espécie Magalhães foi encontrado por um guarda-vidas em frente à Pedra da Feiticeira. O animal está aparentemente saudável e foi levado à 3ª Companhia da Polícia Ambiental do Guarujá, onde receberá os cuidados necessários. Este é o segundo pinguim da mesma espécie encontrado na cidade em menos de um mês. Nesta época é comum por causa da temporada migratória dos animais que vão em direção ao sul do país. Ainda em São Vicente, outro animal marinho foi encontrado. A telespectadora Rose Figueira enviou fotos à nossa redação dessa raia. Ela estava morta na beira d'água, no Parque da Prainha. No Dia do Pão, panificadores da Baixada Santista distribuem o alimento para entidades beneficentes. Os detalhes depois do intervalo. Nós voltamos já.
Futebol, o Santos está em campo nesse momento pelo Campeonato Brasileiro. O Peixe enfrenta o Internacional de Porto Alegre na Vila Belmiro. A partida que começou às 7h30 da noite segue 0-0. O Santos está em 9º lugar na competição com 39 pontos. Já a equipe gaúcha ocupa a 7ª posição com 40. No primeiro turno, jogando fora de casa, o Alvinegro venceu o Inter por 2-1. Hoje, 16 de outubro, é o Dia Mundial do Pão. Há 18 anos, nessa data, a Associação dos Proprietários das Panificadoras da Baixada Santista distribui o alimento para instituições beneficentes da região. Os pãezinhos são feitos especialmente para comemorar a data. Esse ano foram 70 mil, todos produzidos por funcionários de 27 padarias da região. Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Santos e São Vicente. Sem o que não há uma panificadora que faça 70 mil pães para um dia só. Foram beneficiadas entidades ligadas a 5 fundos sociais da região. Só em Santos, 50 instituições receberam o alimento. O pão é abençoado. Quem tem um pedaço de pão para comer não passa fome. Então isso que eu quero parabenizar também os panificadores que se empenharam, os moinhos que ofereceram as farinhas e pensar que isso seja assim um crescente, que o próximo ano a gente possa contar com mais pães ainda para ajudar essas entidades. O Brasil é o 5º país que mais consome pão na América Latina. Cada pessoa come em média 34 quilos por ano. Pena que você em casa não pode sentir o cheirinho. Ainda mais porque todos esses pãezinhos têm um sabor especial. Nós começamos distribuindo 20 mil pães. E nós, com a ajuda dos panificadores, companheiros, que produzem o pão, com os moinhos que dão a farinha, com a Flashman que dá o fermento, o papadeirão aqui de Santos, o outro que dá a embalagem, você entendeu? E assim a gente consegue juntar tudo e cada ano a gente aumenta mais a distribuição de pão. Foi aberta ontem à noite no Sesc a 11ª edição do Festival Curta Santos. O ator Caio Blatt foi homenageado. A noite de gala começou com um show do grupo de rap feminino Tarja Preta. Negra Jack e Preta Rara se apresentaram com o músico Maurício e o DJ Mamute. O tema da 11ª edição do Festival Curta Santos é Ideia, Reflexão e Ação. Na abertura foram apresentadas as produções que concorrem nas categorias Olhar Brasilis, Olhar Caiçara e Videoclipe Caiçara. Além disso, longas-metragens inéditos vão ser exibidos na região durante os 4 dias de evento. A programação conta ainda com mostras infantis e vídeos produzidos por estudantes de escolas da Baixada Santista. É trazer as pessoas para dentro da sala de cinema para ver os filmes e debater com a gente. Ver que cinema que fazemos, o que queremos mostrar com esse cinema. E trazer as pessoas para o debate, para as oficinas, para as rodadas culturais. O ator Caio Blatt já atuou em mais de 20 filmes, recebeu o troféu Cláudio Mamberti. A homenagem é entregue todo ano para uma personalidade de destaque no cenário cinematográfico. É uma honra, um barato. O Curta Santos é um festival super importante, super reconhecido nacionalmente. É uma iniciativa muito importante, porque Santos é um polo regional muito forte. E eu sou muito jovem, estou sendo homenageado, acho um barato, acho um incentivo assim, para a gente continuar trabalhando e fazendo da nossa carreira uma carreira que busca refletir sobre o nosso país, refletir sobre a nossa identidade. A programação do Curta Santos segue até sábado em diferentes polos culturais da cidade. A novidade esse ano é a exibição de produções na Sala Toninho Dantas, no Centro Cultural da Zona Noroeste. A programação completa você confere no santaportal.com.br.
A edição de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 7h30 da noite e esperamos por você. Uma ótima noite, continue com a nossa programação e até amanhã. Tchau.